Olá, bem-vindo você mais uma vez, meu querido amigo aluno, bem-vinda você também mais uma vez, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento ao curso completo de informática para concurso público no YouTube, totalmente gratuito, ainda no módulo de planilhas eletrônicas, Excel e Calc. Essa é a aula número 37, estamos nos aproximando do final das nossas questões e com isso o final do nosso módulo de Excel e Calc, tá? Hoje é dia da gente ver a partir da questão de número 80, sendo que eu tenho recebido muitas mensagens de muita gente sobre o fato de eu ter pulado a questão de número 12, certo? Quando eu olhei aqui rapidamente a questão do número 12, eu percebi que não havia comentado, na minha cabeça eu não havia comentado essa questão, porque eu lembraria se tivesse. Não sei realmente se o fiz, e se o fiz provavelmente estava em um estranho estado de transe que não me lembro de ter comentado. Então vou comentar agora o nosso arquivozinho, né? Vamos comentar agora a nossa questão de número 12, tá aqui. Estamos inaugurando aqui um novo background mais leve, né, do que aquele verde. Muita gente reclama daquele verde carregado. E eu gostaria de apenas anunciar a vocês agora, nesse exato momento, a abertura de um novo site. Cadê? Deixa eu ver, tá aqui, ó. Se você vislumbra a possibilidade de fazer um concurso para a Polícia Civil, Militar, Federal, então eu apresento euvopassarnapolicia.com.br, dá uma passada lá. Já temos cursos iniciando para a Polícia Civil de Pernambuco, que tem expectativa do concurso de agente escrivão com mais de 500 vagas, tá? Então eu vou passar na polícia.com.br, Polícia Militar de vários estados, a gente vai ter cursos preparatórios focados na polícia, tá? Então tá aí o aviso dado para vocês. Claro, também outro aviso, existe um preço promocional sempre para quando um curso é lançado, né, eu vou passar na polícia, sempre um preço promocional que é metade, 50% de desconto para os 100 primeiros inscritos. Os 100 primeiros inscritos pagam 50% de desconto. Então um curso que sairia por R$600 vai sair por 300, por exemplo, só para os primeiros 100 inscritos em qualquer um dos cursos que a gente abrir, qualquer um dos cursos que vierem a ser abertos no site. Bom, vamos para a questão de número 12. Cadê? Sai o background, tá ali, a questão número 12, que diz o seguinte: na situação da figura acima, que mostra uma planilha em edição no Microsoft Excel, ao se inserir a fórmula. Na hora que a gente insere uma determinada fórmula, vai dar um determinado resultado. Então, vamos ver quais são as fórmulas e se elas atingem esse resultado ou não. Então, eu tenho aqui ele mandando usar a fórmula continum, a função continum, tá? Apontando para A2 até C2. Eu quero inserir na célula D2, então ela vai ser inserida aqui e vai fazer o continuum aplicado a essas três células aqui, tá? Bom, o resultado será igual a 3. Não, o resultado será igual a 0. A função continuum, ela conta quantas células contém números. Nenhuma das três células contém números, então o resultado seria 0, ok? Seria 3 se ao invés da continuum ele usasse a função contevalores. A função contevalores ela serve para contar quantas células não estão vazias, independente do fato de elas terem texto ou número. Então, daria resultado 3 se a função fosse contevalores, mas não é, certo? Vamos lá, próxima. Igual máximo de A1 mais B3, ponto e vírgula, B2, ponto e vírgula, C3. Olha só, a função máximo aqui está sendo aplicada a 3 itens, porque tem 2 ponto e vírgula aqui, tem um ponto e vírgula aqui e um ponto e vírgula aqui. Então, a função máxima ela traz como resultado o maior valor que ela encontra, certo? O maior valor que ela encontra. E aí eu pergunto, veja só, quais são os valores que ele está apontando? Ele está querendo saber o máximo entre A1 mais A3, B2 e C3. A1 mais A3, 1 mais 7, dá 8. Certo? B2 contém a letra B. C3 contém o valor 0. Então, o que ele está querendo saber é qual é o maior valor entre 8, B e 0. Claro que o maior valor é 8, né? B não é nem considerado. Então, o resultado será igual a 8. Perfeito, letra B, nossa resposta, a resposta oficial, certo? Essa questão, ela foi editada por mim, certo? Eu fiz uma edição nessa questão, fiz uma alteração. Não sei nem se a redação da questão está aí no seu documento igual, mas eu fiz besteira nessa redação. Fiz besteira. Eu acabei fazendo a questão ter duas respostas certas e vocês vão perceber isso. Bom, a próxima diz o seguinte: máximo entre A2, B2 e B3. O máximo entre A2
B2 e B3 na célula D3, eu vou colocar aqui, certo? O resultado será igual a X. Não, o resultado será igual a X. Na verdade, não existe valores aí para calcular o máximo. O que eu tenho aí são 3 valores que não são, não calcula-se o máximo neles. Qual é a resposta que a função máximo dá quando ela é apontada só para células com texto? A gente vai descobrir agora, que eu mesmo não me lembro, certo? Então, mas com certeza não será X. O que o elaborador quis fazer aqui foi tentar induzir você a acreditar que o fato do X ser mais afastado no alfabeto, ele seria o maior valor, mas isso não funciona, certo? Portanto, a letra C está errada. A letra D diz o seguinte: se você fizer um conte-se de A1 até C3, procurando pelo valor que tem na célula C1, ou seja, faça a análise de A1 até C3, analise as células de A1 até C3, contando quantas vezes aparece o valor que está em C1. Certo? Quantas vezes aparece nesse intervalo todo o valor 5? Bom, aparece uma única vez, então a resposta está correta. Portanto, a nossa letra D também está certa. Tá? Pode pedir anulação da questão, eu vou deferir a anulação. Realmente, eu fiz merda. Desculpa, pessoal, eu devia ter editado corretamente, ter tido mais atenção nessa questão. Então, no caso da conte.si de A1 até C3, contando quantas vezes aparece o valor que tem em C1, o resultado será igual a 1. Beleza, está correto. E, finalmente, a letra E fala o seguinte: se eu vou trocar até de cor de novo. Se eu escrevo média de A1 até C1 na célula D1, o resultado vai ser igual a 2. Eu quero fazer a média entre essa célula e essa célula, certo? A média entre 1, 5 e uma célula vazia. Note bem, célula vazia não é zero para a média. Célula vazia não é considerada para a média. Então, o que acontece é que, na verdade, a média, a função média que está descrita aqui na letra E, essa função média, ela vai considerar apenas 2 células. Portanto, ela vai dividir por 2. Ela vai somar, isso dá 6, e dividir por 2, não por 3. O resultado é 3 como resposta, não 2. Esse enunciado da letra E faz você ser induzido a crer que esta célula vai ser considerada zero e vai ser contada para o denominador da média, que não vai. Lembra que a gente viu na função média? A função média ela desconsidera células vazias, certo? Desconsidera. Portanto, a resposta aqui seria 3 e não 2. Só para tirar a dúvida do que a gente acabou de ver, o que acontece quando a função máximo é colocada? Quando a função máximo, vamos pegar uma planilha aqui. Tá? Uma planilha aqui, quando você escreve A, B e X, e você faz igual máximo entre essa. Ai, Jesus, vamos lá. Entre essa e essa. Pronto. A função máxima vai trazer como resultado 0. Ela desconsiderou a existência de qualquer valor ali. Certo? Deixa eu só ver um teste aqui. Eu vou testar um valor negativo para ver se ele considera. Realmente, a ausência de valores úteis dá 0 como função máxima, como resultado da função máxima. Mas se houver um valor útil, um valor numérico útil, ele é que é considerado máximo. Pronto. Ok, nossa dúvida foi retirada e eu estou aqui novamente na confusão dos botões. Pronto. O que mais a gente vai ver agora? O que falta? Questão número 80 logo, né? Já passamos a questão 12, já foi vista. Vamos para a questão de número 80. Acompanhe aqui. Rola a tela bem rápido. A questão do número 80, ela chega a ser um tanto chata, certo? E eu vou mostrar a você por que a questão é chata. Atenção para responder as questões 80 e 81 na planilha
Considere a planilha abaixo, desenvolvida no Excel 2010 em português. Então, aqui está a planilha e aqui está a pergunta. Eu vou tirar minha imagem daqui um pouquinho para poder acompanhar vocês, mas eu vou continuar falando, tá? Desliga aqui para não atrapalhar a leitura. Na célula E2, ou seja, nessa célula aqui, tá? Foi utilizada uma fórmula para calcular a média entre as duas maiores notas. Olha só. Dentre os valores contidos nas células B2, C2 e D2. Então, imagine, nessas três aqui, eu quero apenas separar as duas maiores. Eu quero separar as duas maiores e fazer uma média aritmética entre essas duas. Então, eu não estou aqui. Eu não estou aqui fazendo a média das três. Eu estou fazendo a média das duas maiores. Certo? Sejam elas quais forem, não importa quais elas são. Essa fórmula foi arrastada para as células E3, E4 e E5. E a média entre elas, ou seja, ele arrastou aqui pela alça de preenchimento, né, essa fórmula, e a gente já sabe que essa fórmula e essa fórmula foram construídas por causa deste movimento, deste arrasto. Embora ele não tenha dito aqui que foi arrastada pela alça de preenchimento, ele não disse, mas a gente subentende que foi, porque ele disse que a média entre as maiores notas das linhas 3, 4 e 5 foram automaticamente calculadas, certo? Portanto, eu deduzo, né, a gente consegue concluir que essas três células aqui também são fórmulas para calcular a média entre as duas maiores. A fórmula correta que foi digitada na célula E2 é... Gente, na boa, eu tenho que fazer uma fórmula que analise quais são as duas maiores notas daquela linha, para poder, então, fazer o cálculo da média, certo? É isso que eu tenho que fazer. Veja só. Acompanhe comigo aqui que coisa interessante. Na primeira linha, as duas maiores são essas aqui, ó. Na segunda linha, as duas maiores são essas aqui. Na terceira linha, as duas maiores são essas aqui. E na quarta linha, as duas maiores são essas aqui, certo? Então, perceba, aqui eu tenho a primeira maior, a segunda maior. Aqui eu tenho a primeira maior, a segunda maior. Aqui eu tenho a primeira e a segunda. Aqui eu tenho a primeira e a segunda. E olha que eu poderia ter segunda, primeira em vários arranjos aí. Eu poderia ter a primeira e a segunda maior nota, certo? A função que vai ser construída aqui, sem sombra de dúvida, a função que vai ser construída aqui, num pensamento raso que ele me deu aqui, é uma função psi. Eu não vou me preocupar em explicar item a item, mas a resposta é essa aqui, ó, esse show de horrores que é a letra A. É um absurdo isso. Eu vou mostrar a você que é um absurdo e vou mostrar a você que esse cara, se o elaborador dessa questão, se eu perguntasse isso para ele, ele escrevesse essa função para mim, eu demitiria ele. Porque tem um jeito muito mais fácil de fazer. Muito mais fácil de fazer do que isso aqui, certo? Mas vamos lá, vamos tentar explicar essa função de um jeito bem rápido, certo? Eu já até separei a função aqui para vocês, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá. Pronto, a função está até separada. Eu vou tirar a linha, meu desenho. Olha, eu fiz o seguinte, a função é essa, começa aqui, nesse parêntese, e termina nesse parêntese, certo? Aí você tem um teste lógico, ele já começa testando o seguinte, ele começa testando se B2 é menor do que C2, certo? Se B2 for menor do que C2, aí eu tenho que testar o quê? Aí ele começa aqui, ele entra numa outra função psi. Ele entra numa outra função psi que testa se B2 é menor do que D2, certo? Aí, se B2 é menor do que C2 e B2 é menor do que D2, então o que vai acontecer? A média tem que ser entre C2 e D2, porque as duas são maiores do que B2. Caso contrário, aí é o caso contrário desse aqui, certo? É o caso contrário desse aqui. Olha, se C2 for menor do que D2, é porque as duas maiores são B2 e D2. Portanto, a média vai ser feita entre elas duas.
E caso contrário, entre as três, a média vai ser feita entre B2 e C2. Então, olha os dois testes aqui, olha as três possibilidades. C2 mais D2 sobre 2, B2 mais D2 sobre 2 e B2 mais C2 sobre 2. Ele fez as três possibilidades aqui, certo? E aí o que acontece? O nosso B2 é menor do que C2? Não, B2 não é menor do que C2. Bom, se B2 não é menor do que C2, aí eu tenho que fazer o teste se C2 é maior do que D2. Aí ele faz, ó, se C2 for maior do que D2, então as duas maiores são B2 mais C2. Se C2 não for maior do que D2, então significa que eu devo fazer o teste com B2 e D2. Por que isso aqui existe? Se as três alternativas já estão aqui. Essa aqui existe para o caso de, por exemplo, B2 ser igual a C2 ou D2 ser igual a C2, quer dizer, se o valor for igual, certo? Se o valor for igual. Ele também poderia ter feito o teste com maior ou igual. Tinha outros jeitos mais simples de fazer do que esse absurdo. O que é que eu mostro para você? O que seria realmente? Então, veja só. Esse teste escolhe entre isso tudo e isso tudo. Então, valor falso, valor verdadeiro, do primeiro teste. Aí depois nós temos o segundo teste, para escolher entre esse valor verdadeiro e esse valor falso. Nós temos um terceiro teste aqui, para escolher entre esse valor verdadeiro e esse valor falso. Ave Maria! E nesse último teste aqui, nós temos um teste para escolher entre esse valor verdadeiro e esse valor falso. Certo? É uma função sim muito complicada, muito grande, tá? E que, sinceramente, o cara cometeu o maior absurdo possível e imaginável. Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar a você agora exatamente. É usar a sua liberdade de raciocínio. Coisa que eu acho que ele não usou, certo? Olha só que coisa interessante. Aquela função enorme que eu só posso copiar, eu não vou nem copiar aqui, tá? Na boa, não vou copiar porque fica complicado eu copiar aqui, mas eu vou mostrar para você como eu faria. Ora, eu não tenho que fazer a média entre os dois maiores, sim ou não? Então, a regra é simples. Eu tenho que calcular a média entre os dois maiores valores da linha. Como é que eu descubro os dois maiores valores da linha? Como é que eu descubro o maior e o segundo maior? Pela função maior. Pronto. Então, o que eu tenho que fazer aqui é a média entre a função maior, ó, a função maior, considerando essa linha, o primeiro maior, e a função maior, considerando essa linha, entre o segundo maior. Pronto. Olha só o que a minha função faz. A minha funçãozinha, ela faz o seguinte, ó, calcule a média aritmética entre esses dois valores. Pronto. Calcule a média aritmética entre o valor A e o valor B. Aí, na boa, quem é o valor A? O valor A vai ser o maior valor que ele encontrar daquelas três. E quem é o valor B? A segunda maior. E lembra que na função maior não existe essa história de, se os dois forem iguais. Se os dois forem iguais, um é considerado o primeiro e o outro é considerado o segundo. Resolveu o meu problema. Veja como isso serviria no lugar daquela absurda função que ele escreveu. Aí eu vou aqui dar um Enter. Pronto, a minha média foi 5. Ele calculou a média entre esses dois aqui. Certo? E se eu puxar para baixo? Bom, se eu puxar para baixo, todas as médias são construídas, exatamente como está no desenho da planilha lá criada. Certo? Uma função se absurdamente grande, ainda mal escrita, porque eu acredito que dá para simplificar muito aquilo ali, dá para simplificar bastante aquilo ali, certo? Mas ele escreveu. Acredito que era um estagiário. Nada contra estagiários, mas eu acredito que quem escreveu aquela questão foi um estagiário, certo? Bom, vamos ver a outra questão para ver se ela não é tão boa, tão ruim ou tão absurda quanto foi essa, né? A resposta é a letra A, certo? Infelizmente, eu não vou perder tempo com você. Se você quiser analisar, você conhece a função psi, assistir o curso da função psi, vai lá, analisa, vê as possibilidades, tudinho, mas eu não vou gastar o nosso tempo para isso não, porque para mim foi muito absurda, tá? Vamos voltar para cá.
Letra A é a resposta, não gostaria... É para técnica informática, viu? Apoio especializado, técnica informática. O gráfico abaixo foi criado a partir da planilha apresentada com a utilização da opção pizza do grupo gráficos, presente na guia inserir. Então, note bem, é um gráfico de pizza, tá? Um gráfico de pizza, ele não pode ser usado com valores texto. Por exemplo, vou chamar os textos e com vários valores numéricos não. Tipo 8, 7, 3, 4, 5, 6. Não pode. O gráfico de pizza não é usado assim, certo? Agora, o gráfico de pizza, ele normalmente é usado, normalmente a forma certa de usar é você selecionar vários nomes e uma outra coluna única com vários textos, perdão, com vários números. Portanto, é para isso que o gráfico de pizza serve. Aliás, o gráfico de pizza é usado justamente para fazer uma relação percentual entre valores e o seu total. Portanto, ele só pode conter a seleção de uma coluna de texto, no máximo, e de uma coluna de números, no máximo. Essa é a forma de fazer o gráfico de pizza. O que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo dois nomes, certo? E nós estamos vendo esses nomes com cada um com um valor, 5 e 6, certo? Portanto, a Maria Paula está apresentando 5, o Marcos Siqueira está apresentando 6. Aí a gente vai na planilha e observa quem é quem ou quem é o que ali. Na nossa planilha, ó, eu tenho aqui nossa planilha. E aqui, poxa, está no meio da... Vamos tirar o riscado aqui, certo? Na nossa planilha eu tenho a Maria Paula aqui. E onde é que na Maria Paula aparece 5? Na média. E eu tenho o Marcos Siqueira, eu acho que é ele, né? O Marcos Siqueira. E lá está aparecendo 6. Portanto, as células que foram selecionadas para o gráfico são A2 e 2, A4 e 4. Só foram selecionadas essas células para construir o gráfico. Certo? Olha só. É isso mesmo, é o Marcos Siqueira, 5 e 6. Então, portanto, a nossa resposta é letra C. Vamos confirmar. A2 e A4. E2 e E4. Sim, é essa a resposta. Certo? Agora... Ah, não, perdão, pessoal, perdão, me perdoem, a resposta não é essa não. Eu estava até estranhando o porquê dessa resposta, letra E. Olha o detalhe, aqui está aparecendo nome média, não tá? Então, o fato de estar aparecendo nome média no gráfico significa que foi selecionado também uma linha de título, uma linha para estabelecer a que se refere o gráfico, né, os dados do gráfico. Então, a gente tem aqui à nossa disposição isso, veja. O que é que aconteceu? Pelo título do gráfico, aí ó, eu caí nessa, também não vou deixar que você caia nessa. Pelo título do gráfico, o que foi que ele selecionou? Ele selecionou isso aqui, ó. Ele selecionou isso aqui. Porque o título média apareceu no título do gráfico. João, mas não apareceu aluno em lugar nenhum. Não aparece. A coluna de nomes, a coluna de textos, ela não tem uma categorização no gráfico. Ela fica lá de lado na legendinha com os nomes, apenas os nomes das linhas, mas não o título. Ele não aparece. Agora, o título que apresenta os valores a serem apresentados, ele fica no título do gráfico. Ok? Portanto, foram selecionadas essas células aí, tá? A resposta é realmente a letra E. Ou letra S, se você assim preferir, tá? Bom, vamos continuar aqui com a questão de número 82 agora. Agora, questão número 82 da Fundação Carlos Chagas. Um funcionário recebeu um relatório em forma de planilha eletrônica do Microsoft Excel em português, contendo 151 linhas. É muita coisa. Onde na coluna A, das linhas, entre as linhas 2 e 151, constam os itens a serem comprados para cada departamento. E na coluna B, entre as linhas A2 e 151,
entre as linhas 2 e 151, a quantidade do respectivo item. Os itens na coluna A se repetem diversas vezes e é preciso obter a quantidade total do item denominado grampos. Para tanto, pode-se utilizar uma função cuja sintaxe correta é... Pessoal, essa é tranquila, veja só. Eu estou listando de A2 até A151. Seria uma planilha mais ou menos parecida com isso aqui, certo? Vamos fazer aqui uma planilha. A planilha que seria mais ou menos isso aqui, ó. Então eu tenho, sei lá, item e aqui quantidade. Aí ele começou a botar assim, grampos, papel, aí grampos, sei lá, papel. Só me vem à mente grampos, porque a questão fala de grampos, mas vamos lá. Clipes, papel, e aí vai. Imagina uma planilha dessa até a linha 151, ok. E aqui eu tenho as quantidades, eu tenho que comprar 6 grampos, só um detalhe aqui, porque ele vai ter que levar em consideração também o setor, né? Mas assim, eu não quero saber, é o setor 1 quer 6 grampos, o setor 1 quer 10 papéis, o setor 2 quer 4 grampos, e aí vai, pronto. Então imagina aí 2, 10, 12, e aí vai grampos 20, pronto. Imagina, eu tenho essa planilha muito grande, o que eu quero é somar quantos grampos serão necessários. Que legal, João, você esquece desse detalhe. Pronto. Quantos grampos serão necessários? Aqui eu tenho que somar isso aqui da linha 2 até a linha 151. O que é que você faria? Você provavelmente usaria a mesma função que eu, a função soma-se. A função soma-se será escrita assim, de A2 até A151, procurando a palavra grampos, certo? Entre aspas. E a soma vai ser feita com os valores que estão de B2 até B151. Pronto. Olha aí. Certo? Então, a função soma-se é escrita desse jeito. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai somar. O que ele vai achar aqui são essas 3 de grampos. 30 foi a soma. 6 mais 4 mais 20 deu 30. Pronto. Então, essa é a função que nós utilizamos. A função se. Tá? Vamos lá. E aí, nós voltamos para a nossa questão. A função se, ela tem que ser escrita de que maneira? Igual soma-se de A1 até A151, procurando por grampos e somando o que tem de B2 até B151, questão 82, resposta letra C, confirmadíssimo dentro dos conformes, ok? Perfeita. Vamos ver se a gente consegue fazer também a questão logo de número 83, embora o nosso tempo já esteja... Caraca, a questão é grande. Quer dizer, ela é forte, ela tem uma imagem bem grande, mas não é tão difícil não. A figura a seguir ilustra uma planilha do Excel 2010, com base na planilha, assinale a alternativa correta. Eu vou ter que sair um pouquinho aqui da minha tela, para não atrapalhar vocês, para a gente poder responder isso bem rápido, tá? O valor obtido na célula H4 pode ser calculado utilizando a seguinte fórmula, maior B4G4. Bom, já está errado, porque a função maior ela tem que ser escrita com ponto e vírgula e o número do ranking que você quer. Qual é a maior? É a primeira maior? É a segunda maior? Qual é a maior que você quer? Certo? A mesma coisa acontece para a letra B. Menor B4 até G4, está faltando o índice. Qual é o que você está procurando? O primeiro maior, o primeiro menor? Certo? Então, esse aqui já está errado. Tá? Ao clicar na célula K4 está aqui, essa aqui, K4, e digitar a função igual conte-se B4 até J9 menor que 0 e pressionar a tecla Enter, retornará o valor 15, menor ou igual a 0, desculpa. Então, o que ele está buscando com essa fórmula? Contar, certo? Contar de B4 até J9, B4 até J9, ou seja, é tudo isso aqui. B4 até J9.
qualquer valor que seja menor ou igual a zero. Menor ou igual a zero. E pressionar a tecla Enter, o valor retornará 15. Bom, é só a gente contar quantos são menores ou iguais a zero. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não tem nenhum zero, né? Bom, nenhum zero, não estamos observando nenhum zero, portanto, 15 é o valor correto. A contagem vai dar exatamente 15. Tá? Essa é a questão de número... Eu pulei, né? Ou não? Essa é a questão do número 84. Ela foi dada como anulada, mas a resposta está correta. Pelo menos a letra C está correta. O valor obtido na célula J4, cadê? J4, aqui, pode ser calculado utilizando a seguinte fórmula, igual soma de B4 até I4. Bom, B4 até I4. Aí você tem que ver se isso tudo dá 2,81, né? Então eu tenho... Não deveria porque ele está aqui o maior e o menor índice. Certo? Mas a pergunta não é qual... Note bem a pergunta, eu quero que seja clara, quero que fique clara a pergunta. A pergunta não é a fórmula que deveria constar no acumulado do ano seria a soma de B4 até I4. Na verdade, não. O acumulado do ano deveria ser a soma disso aqui, até junho, certo? Até junho. Deveria ser. Mas a pergunta é, o valor obtido em J4 pode ser calculado utilizando essa fórmula. Aí eu tenho que saber se realmente ele pode ser calculado utilizando essa fórmula. Quer ver? A gente vai ter que somar. Então lá vamos nós, ó. Na boa, pessoal, é somar mesmo. 0,83, vou botar aqui, 83, 54, 50, 42, 75, menos 23, 83 e menos 23. Pronto, são esses os valores que a gente precisa somar, né? 50, 54, 104, 104 com 83, 187, 187 com 42, 120, 229, 2,29, né? Vamos lá, 2,29. 2,29 com 75, 3,7, 3,7 com 83, 3,9, 3,9 menos 46, 3,90 menos 46. Isso aqui não dá. 6, 4. 4 vai 1, 4. 3,44. Eu devia ter feito esse cálculo. 3,44, portanto não dá 2,81. Está errado, né? A gente já tinha acertado na letra C, mas a letra D está errada. Ela foi anulada. Eu quero saber se ela foi anulada porque ela tem duas respostas, né? E vamos lá. O valor obtido na célula J4 pode ser calculado utilizando a seguinte fórmula, igual soma de B4 e G4. B4 e G4. Então, o valor existente aqui, 2,81, pode ser conseguido pela soma de 83 com 0,23. Com certeza não. Menos 0,23. Com certeza não. Portanto, também está errada. Agora, o valor obtido poderia ser de B4 até G4, que é o acumulado do ano, né? Até junho, pelo menos. Ok? Bom, com isso a gente termina mais uma aula, pessoal. Obrigado aí pela participação. Desculpe ter passado um pouco do tempo. A questão de número 84, letra C. A gente se vê na próxima aula. Se eu pular alguma questão, eu vou lembrar de fazer de volta, como fiz agora na questão número 12, ok? A gente se vê na nossa próxima aula, aula número 38, já. E já estão gravadas também, além dessa aula 37, 38, que foram postas agora na quarta-feira. Me desculpe por não ter posto aulas nos dias anteriores, realmente eu não consegui,
Mas quarta-feira essas 2 aulas, sexta-feira mais 2 aulas já estão gravadas também. Eu vou viajar, mas já deixarei as aulas gravadas para vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.